Seleção brasileira, moça. Copa de 90. Vamos começar pela Copa de 90. 86 você foi Eu cogitado. fui, mas tive problema também no joelho e fui cortado. E foi cortado. Tele Santana, treinador. Né? Ok. Copa de 90, Lazzaroni. Né? E mais uma lesão, né? Uhum. Te tirou da Copa de 90. Não, em 90 não. 90 ele não. Lazzaroni foi opção mesmo. Foi. Então tá explicado o fiasco, né? Porque... Brincadeira. Ah, não sei, porque... Porque aquela base ali da seleção de 90 foi a de 94. Né? É claro, saíram peças importantes ali e tal, mas ali já tinha alguns jogadores que figuravam ali, pelo menos antes da lista de 94. Né? Porque em 90 tinha o Ricardo Gomes, quarto zagueiro. Ricardo Rocha. Branco. Silas. Tinha Valdo, tinha Careca. Miller, Bebeto, Alemão. Bebeto, Romário. Romário dois também, banco, né? E Lazzaroni, opção de não te levar para a Copa de 90. Não, ele me levou. Eu fui, eu não fui, foi em 94. E 90 você foi, mas 94 que a zaga titular era você e o Ricardo Gomes. Seria eu e o Ricardo Gomes. Essa zaga, justamente. né? Seria essa zaga em 94. E teve uma polêmica dizendo que se você estava machucado mesmo. Ou, não. Eu nunca tive lesão nenhuma, graças a Deus, em 94, não. Pois é, mas foi o que foi noticiado. Eu acho que assim, houve uma situação que eles se pegaram numa operação que eu tinha feito em 92, de uma reconstituição do ligamento interno do joelho esquerdo. Né? Eles já conheciam que o problema que eu sempre tive no joelho direito, né? Porque eu machuquei meu joelho direito na base, numa preliminar no Maracanã do Flamengo, onde eu rompi o menisco e tive uma lesão total do posterior da coxa. Né? Mas na operação que fiz, só foi operado só do menisco. Então a minha carreira inteira eu joguei sem o cruzado posterior da coxa. E não tem até hoje, né? Eu só fui descobrir em 86, no Mundial no México, num treino que eu machuquei também o joelho direito e fui para os Estados Unidos operar o outro menisco. Aí tive que retirar o outro menisco. Aí que eu descobri que não tinha o ligamento cruzado posterior da coxa. E já faziam 6 anos que eu jogava no Flamengo. Né? Nossa. Na verdade, eu torcia o joelho em média 4 vezes por mês. Né? Eu tive um sacrifício tremendo para poder treinar, jogar. Por vezes tinha que fazer pulsão, tirar líquido do joelho, fazer treinamento específico de musculação, poupar dias que o joelho estava ruim. Né? E depois fazer de 30 uma linha para poder me equilibrar dentro do jogo para que eu não torcesse o joelho toda hora, né? E porque quanto mais musculação eu faria, a parte do quadríceps que chama, né? A parte anterior, né? Quadríceps. Ele piorava mais, porque tracionava o joelho para frente, é onde eu tinha mais problema, porque o joelho fugia, dava aquela dor e eu sabia que ele inchava, né? Então eu tive que me adaptar. E essa adaptação me sobrecarregou o joelho esquerdo. Então em 92, quando eu retornei para Portugal do Olympique de Marseille, eu fui agarrado lá num jogo, o cara deu uma tesoura, me arrebentou o joelho. Então eu fiz uma reconstituição do ligamento interno do joelho esquerdo e tem um grampo fixado lá. E nos exames que fiz em 94, apareceu aquilo. Então, questionaram que eu estava com problema, aí criaram uma série de confusão. Mas aí eu fui passando em tudo quanto é confusão, né? Porque eu jogava, já tinha hábito, já me conhecia, né? Claro. E aí se pegaram numa situação que foi clínica, que era decorrente de um medicamento que eu tomava para recuperar mais rápido a minha condição física, né? A nível muscular, que se chamava Sargenor. E, de fato, esse medicamento, ele alterava as taxas das enzimas.
do fígado, né? E eles se pegaram aí, dizendo que eu estaria com uma hepatite medicamentosa. E eu, preocupado com aquilo, liguei para o médico do clube onde eu jogava, que na época era o Sport Lisboa e Benfica, e falei com o médico. Ele falou assim: não, isso é por causa do Sargenô. Você deixa de tomar 3 dias, que o organismo vai limpar, e você refaz os exames, vai dar tudo normal, você não tem nada. É. E eu comuniquei isso com o corpo clínico. E nesta noite eu tinha tomado, na recuperação do treino, eu tinha tomado. E eles tinham marcado um exame de sangue no dia seguinte para fazer a contra-análise, não sei o quê. E eu expliquei ao médico que Vai dar alterado por justamente conta vai dar dali. alterada porque eu tomei o remédio hoje. Claro. Agora só pode falar com o médico lá no Benfica, mas aí eles ignoraram a situação. E no dia seguinte eu acordei cedo para poder fazer o exame. E não apareceu ninguém para fazer o exame. Aí me aparece um médico auxiliar, que se chamava Dr. Vivacqua na época. Ele era especialista em altitude. Então eu perguntei a ele, eu falei: doutor, cadê o pessoal que vem tirar o sangue? Ele falou assim: ih, moço, esqueci, ele já não vem mais, aquele sangue que está lá dá. Então eu comecei a perceber que eles não me queriam na seleção. Né? O motivo, não sei qual era, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, muito responsável. E não sabia por que era, né? O motivo que eles não me queriam na seleção. Então eu bati na porta do nosso treinador, que era o Parreira na época. O outro que trabalhava também na parte técnica também era o seu Zagallo, né? Então eu fui no quarto do Parreira e eu interpelei se ele sabia de alguma coisa. Ele falou que não sabia de nada. Eu falei: mas como o senhor não sabe de nada? Os médicos dizem que só tem um jogador que está quase morrendo e você não sabe nada. Ué. Aí ele falou assim: não sei. Aí eu virei as costas e virei para ele assim: então vai procurar saber. Aí fui pro meu quarto, aí entendi que ali havia um imbróglio qualquer. Aí eu fiz as minhas malas e isso entra o senhor Zagallo. O senhor Zagallo entra e fala para mim assim: ô moço, eu não tenho nada com isso. Ué. Aí eu entendi que realmente havia ali um complô que é para mim não estar na seleção. Aí chamei um táxi e fui embora para casa. Simples assim. Eu não fui nem cortado. Não foi, Eu que abandonei e fui embora. Foi embora. Porque meu pai me ensinou desde pequeno que nós devemos estar onde as pessoas nos querem. Né? Para você estar num lugar sem ser preterido, vale mais a pena você ir embora. Exato. Né? E eu levei isso à risca. Eu só vou onde sou convidado. Né? E naquela seleção de 94, que você era para ter sido o zagueiro titular, junto também com o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes se machucou. Aí ele machucou. Se machucou Aí chamou a Márcio Santos. Nós tínhamos o Aldair. E o Ronaldão. E o Ronaldão. Aí ficou o titular Aldair não. Era o Ricardo Rocha, que machucou também. Que machucou também, justamente. E foi pro banco. E aí assumiu... Ronaldão. Não. Aldair e Márcio Santos. E o Márcio Santos. Porque quando saiu 2 zagueiros cortados, né? Entra 2 zagueiros que em tese seriam reservas. Né? E os 2 que iriam assumir, um deles era o Ricardo Rocha. Né? E o Ricardo Rocha machucou também, mas não foi cortado. E ele só ficou no banco. O Branco também teve um problema também de lesão, recuperou e jogou. Recuperou e jogou, o Zagallo segurou ele, o Parreira, né? E o Zagallo segurou o Branco, até ele jogar aquela partida contra a Holanda, né? Eu levei muitos anos, porque o Leonardo foi expulso nas oitavas eu tive depois dessa situação muitos anos assim, muito mal, porque eu achei muita injustiça. Não só comigo, como normalmente na seleção sempre foi de praxe ter muitas injustiças, né? Por exemplo, uma delas foi o Adílio nunca ter sido convocado para jogar uma Copa do Mundo, o Andrade. Sim, né? Sem dúvida. Porque esses jogadores, eu costumo dizer, todas as vezes que tenho oportunidade de falar, quando me perguntam qual foi a melhor equipe que eu joguei, com quais os jogadores melhores com que eu joguei, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que foi aquela equipe do Flamengo dos anos 80. Né?
não só tecnicamente, como responsabilidade, como amizade, como pais, como amigo, como colegas. Então eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que foram com eles, né? Ah, E eu sempre os ponho no pedestal de cima, porque eu tive a oportunidade e a honra de jogar com eles durante 8 anos. 7 como titular e um ano ali no banquinho aprendendo, né? Eu nunca vi esses jogadores jogarem mal. Durante 7 anos. É obra, é regularidade. obra, é obra. Nunca vi, né? Então, você trabalhar com um plantel que é formado em casa, que te ensina ali tudo direitinho. Eu aprendi a bater na bola com o Júlio César, eu aprendi a bater falta com o Zico, eu ganhei resistência com meu compadre Adílio, né? Então, aquilo ali foi uma escola que acho que nunca mais vai ter igual, né? Eu não sei como é que trabalham os outros clubes, não sei o que, que eles aprenderam. Agora, aquilo que eu aprendi com o Zico, com o Júnior, com o Andrade, com o Adílio, com o Rondinelli, com o Luiz Pereira, aquilo foi-me tão útil para que eu tivesse uma carreira muito sólida na Europa, né? E eu me orgulho muito disso.